Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Cast Money, esse que é o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão de portfólio. E antes de eu apresentar o nosso convidado, lembro vocês que Cast Money está disponível quinzenalmente no Spotify às quintas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, e aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, no nosso canal no YouTube. Aproveite para acompanhar a CM Capital nas redes sociais e, claro, também se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like nesse conteúdo se você gostar aqui da nossa programação e para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. E hoje, então, para bater esse papo com a gente, para falar de gestão de carteira de investimentos, estou com o Luiz Pardal, experiente no mercado financeiro, mais de 45 anos de mercado. Pardal, bem-vindo, é um prazer te receber, obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite, tudo de bom, legal, muito obrigado. Prazer e uma honra estar aqui. Que bom, obrigada. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, acho legal, né? Você tem bastante experiência no mercado, então você contar um pouquinho como que você foi parar no mercado financeiro, o que te levou para esse universo e as suas principais experiências dentro do mercado até o dia de hoje. Olha, eu comecei muito atrás, eu comecei em 1977, comecei como estagiário numa corretora lá no Rio de Janeiro, aliás, uma DTVM, uma distribuidora no Rio de Janeiro, onde eu comecei na área técnica, que é basicamente a hora de contas, né? Onde você faz conta, você mostra rentabilidades e tudo mais. Aí começou o Pardal, que era molecão, 21 anos de idade, com puta tesão de mercado, né? Não conhecia nada, era o outro mundo também. E fazendo matemática, eu fiz matemática, estava começando fazendo na faculdade de matemática. E eu comecei no estágio e de lá eu fui, de 77, eu fui... Até quando chegou aí com os meus 24 anos, eu comecei a operar, basicamente como operador de renda fixa, operador de open, títulos públicos, né? Aí veio a hiperinflação, eu virei filho da hiperinflação, aí veio a experiência toda dos intempéries da inflação, planos, tablitas, surpresas, né? Positivas e negativas que a hiperinflação nos trazia para o mercado, né? E aí foi até então, quando em 1986, quer dizer, já tinha quase 10 anos depois de Rio de Janeiro, já no mercado, eu fui convidado para vir para São Paulo, pela minha corretora onde eu trabalhava, que chamava-se Planibank, aí eu vim para cá para fazer a gestão da tesouraria. Ela estava se juntando, nessa ocasião, ela estava se juntando com o Bankers Trust, que é o antigo Bankers Trust, aqui no Brasil. Era um banco de investimento, e aí eu virei o tesoureiro desse BI, né, desse banco de investimento. E aí eu fui até 1999, 1989, 1990, quando eu fui para o Banco Francês e Brasileiro como tesoureiro, aí já de um banco comercial, que é uma outra coisa. A diferença é você estar num Learjet e para um Boeing, né? Uma coisa grandona e uma coisa pequenininha, onde fácil você mexe e outra coisa é mais complexo. Aí, bom, aqui em São Paulo sempre, né? Depois do Banco Francês e Brasileiro, eu saí, mais ou menos na virada de 2000, aí eu me certifiquei como gestor e gestor eu estou até hoje como gestor, tem minha gestora, que é a PRX, né? Faço gestão de carteira, gestão de alguns fundos, basicamente carteira, eu gosto mais de fazer carteira do que fundo, eu gosto de lidar com o cliente, eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de mostrar para o cliente. Nesse período também, mais ou menos, eu comecei a dar aula, fui convidado para já dar aula na B3, e aí eu comecei a dar aula na B3, e aí desenvolvi uma outra atividade, que é uma atividade que para mim é uma atividade que, não posso dizer que é um hobby, mas uma atividade que me demonstra assim, uma satisfação, não só da comunicação, mas também uma satisfação em você fazer alguma coisa diferente do mercado. Quer dizer, não é aquele estresse, não é de você estar naquele negócio de comprar, vender, risco, que você tem que fazer sempre muita gestão, mas ao contrário, é a surpresa de você carregar alguma coisa, compartilhar um conhecimento com alguém e conseguir mudar a vida desse alguém, né? Que isso é muito importante. Não é simplesmente você passar, é conseguir você mudar a vida de alguém. Esse alguém que é demandante, né? De um conhecimento que ele quer vir para o mercado, ele quer se melhorar. E aí eu comecei a fazer então aulas mesmo, quer dizer, eu fui convidado pela B3 e hoje eu dou aula na B3.
na São Paulo, né, numa parceria com a B3, então eu dou aula na São Paulo, na FIA e também na FECAP. São cursos, basicamente, cursos livres, cursos de MBA, com essa proposta sempre dentro do mercado financeiro, né? Sou formado em matemática, fiz finanças de MBA na FIP e estou aqui, né? Faço gestão de carteiras, tenho na minha gestora PRX, eu tenho um volume legal de carteiras, dou uma atenção para os meus clientes, gosto disso, como eu disse para você, adoro isso, adoro viver com pessoas, né? Lidar com pessoas, no sentido de você estar mostrando às pessoas, até às vezes, muitas vezes o cliente não conhece, até você está ensinando, mostrando ao cliente que tipo de risco ele vai assumir. Então, eu gosto muito de conversar com ele, porque o meu cliente é que preside efetivamente as decisões, né, de uma forma geral. A gente senta sempre à mesa, trimestralmente conversamos. É muito legal, é uma coisa que eu gosto muito. Que bom, então aproveitando toda essa sua experiência profissional na área prática, digamos assim, dentro do mercado, mas também acadêmica, né? E você acabou de falar sobre o compartilhamento de conhecimento, então eu queria aproveitar que você está aqui com a gente. Nosso papo é sobre gestão de carteira, mas de repente a gente dá um passinho atrás e falar sobre a criação de um portfólio mesmo, né? Na sua avaliação, o que o investidor ou o futuro investidor precisa considerar? Como ter um portfólio adequado, de repente, digamos aí, mais correto? Como construir um bom portfólio para quem quer dar os primeiros passos no investimento? Eu acho que a primeira coisa que o investidor precisa entender é o risco que ele quer tomar, né? É o objetivo, lógico, o objetivo, onde ele quer chegar e o nível de risco para chegar nesse objetivo. E isso não é uma coisa muito simples, não é uma coisa trivial, principalmente quem vem do zero, né? Quem vem no início. Então você vê hoje muitos casos no mercado onde, por desconhecimento, o cliente toma algumas, ou até por desconhecimento e também má informação de alguém que esteja, de uma forma até orientando não adequadamente, as pessoas se frustram, né? Se frustram, chegam num ponto que ela não ganha tanto dinheiro quanto ela quer, ou ela assume um risco e dá algum problema no decorrer dessa trajetória, né, de objetivos que ela tem, e ela não consegue, ela se frustra e aquilo ser um martírio. Isso é um grande problema, né? Então, quando a gente vai montar um portfólio, quando vai preparar alguma coisa para que você siga e você chegue lá na frente com o seu objetivo, o ideal realmente é você procurar alguém que você conheça ou alguém que é responsável para que você siga isso e não faça de uma forma única. Porque existem riscos e riscos no mercado, vários níveis de risco no mercado. Risco de crédito, risco de oscilação de ativos e outros riscos. E se a pessoa não for muito bem orientada, se ela faz uma trajetória que normalmente é uma trajetória de longo prazo, uma trajetória de 15, 20 anos, ela realmente se frustra. E muitas vezes essas trajetórias, quer dizer, o objetivo disso é uma aposentadoria, é um pecúlio lá na frente. Chega lá na frente e a pessoa não tem aquilo, porque ela foi aqui atrás, ela foi mal planejada. Ou porque ela não planejou de forma correta, porque ela também não sabe. Não é? É como se fosse ao médico e tomasse, ou não fosse ao médico e tivesse doente e tomasse um remédio ou alguma coisa assim. Você precisa de uma orientação. Ou ele foi para uma orientação errada, tomou uma orientação errada. É o que é pior dos mundos. Eu acho assim, aí já é o pior dos mundos. Porque muitas vezes ele cai em alguns profissionais que não orientam de uma forma correta, né? E aí fica uma coisa muito ruim. Então, hoje eu tenho, entre meus portfólios, né, entre minhas carteiras, eu tenho muita gente, ou boa parte, que são profissionais liberais, médicos, e que têm, ou empresários, ou profissionais liberais em geral, mas que ele tem um objetivo, ele tem uma idade próxima a 40 anos de idade, ele quer se aposentar com 60, 65 anos de idade, quer uma renda específica lá, e tem que fazer um planejamento disso, um planejamento não só de acumulação de capital e investimento da parte dele mesmo, dele poder aportar ou não aportar, e chega lá um comprometimento de quem está fazendo o portfólio dele, de chegar lá aos 65 anos,
ou 60 na data, entregar efetivamente aquilo que ele pediu. E para entregar isso, diante a um mercado, em especial o mercado brasileiro, mas hoje em dia é o mercado global, né? De tanta oscilação, de tanta volatilidade, é necessário você se cobrir de riscos, né? Riscos são inerentes ao processo. E se você não tiver esse conhecimento, não é que vai acontecer, mas provavelmente isso possa vir a acontecer, né? Um erro, alguma coisa que possa comprometer ou que vá comprometer ele lá na idade dele maior, onde ele quer realmente usufruir daquele capital para a aposentadoria dele, ou complemento de aposentadoria, acaba sendo uma coisa meio dificultosa, penosa, triste para ele, né? E tem que, muitas vezes, um maior esforço desse período, quando ele nota que tem um erro. Em suma, o que eu sugiro, de fato, para essa pessoa é que ele procure realmente um profissional, se você não conhece, né? Procure realmente um profissional que conheça. Um outro caminho, obviamente, que sempre vale, tá? É você estudar, né? Aí não tem jeito. Aí você tem sua atividade principal e você vai ter que estudar. E tem bons colégios aí. Eu cito alguns aqui no qual eu já citei aqui alguns no qual são muito bons, muito específicos para o mercado financeiro, e abraça aquilo e vai tentar entender e para construir o seu portfólio. Tá? Para construir o seu portfólio. E diante ao risco que ele deseja e diante ao que ele quer chegar também, né? O objetivo dele final. Então, a importância do gerenciamento de portfólio seria esse. Você tem sua carteira, obviamente você não vai deixar os ativos ali que você escolheu, de acordo, de repente, com o seu perfil, com a sua estratégia, Sim. com o seu objetivo. Não é largar a carteira ali para ela girar. Você, obviamente, tem que fazer um acompanhamento com periodicidade, etc. Então, o que você destaca da maior importância de ter esse gerenciamento, de fazer esse acompanhamento do portfólio? É a busca de conseguir melhor rentabilidade dentro do que se já tem traçado? Qual que é a importância do gerenciamento, que é o próximo passo, né? Depois que já tem a carteira montada. Sim, quando você faz a escolha do seu portfólio, uma grande relevância é a consideração dos riscos, né? Que tipo de risco você está enfrentando e o resultado dele no final. E sempre considerar que, se der errado, o que pode acontecer com aquele ativo. Diversificar é sempre um instrumento, um conceito bastante relevante. Então, você tem que diversificar. Tem o Warren Buffett, conta na história dele que ele não diversifica, mas o Warren Buffett tem uma estrutura gigante dentro dele, tem os melhores analistas, tem tudo de melhor, e ele consegue, talvez, né, em alguns casos, pelo que ele deixa a gente conhecer, com muito sucesso, né? Mas ele é ele e nós somos nós, né? Então, dentro do nosso plano, uma das melhores formas, ou uma das melhores formas de você consolidar o seu desejo é você diversificar o seu portfólio de investimentos, né? E aí, dentro dessa diversificação, é você entender o que pode ter mais volatilidades, menos volatilidade, o que pode trazer maior risco, menor risco, e obviamente, liquidez, né? Liquidez, porque em algum momento você, no decorrer dessa jornada de anos, é natural que aconteça algum evento que você precise movimentar aquilo ali, até porque você também precisa movimentar se o cenário mudar, né? Se o cenário mudar, você tem que mudar também, né? Isso requer um pouco de atenção, foco naquilo e no seu portfólio, mas é muito relevante a diversificação e, novamente, é muito relevante o conhecimento do que você está fazendo. Para você não errar e chegar lá na frente, no futuro, você fala, poxa, eu deveria ter feito isso. Isso não vale mais. Passou, passou. Né? Passou, passou. Chegou lá na frente, está errado, não consertou o erro, vai chegar errado lá na frente mesmo. Tá? E quando chegar lá na frente, não adianta olhar para trás e falar, eu não deveria ter feito. Já fez. O tempo já passou. Então, está feito. Então, realmente, a diversificação é relevante, sim. Realmente, a diversificação é relevante o conhecimento em relação aos fatores de liquidez, em relação aos fatores de risco e em relação à rentabilidade. Na verdade, são 3 tripés que a gente trabalha muito, né? Liquidez,
segurança ou risco, né? Olhando o risco e rentabilidade. Esses 3 componentes têm que estar bem alinhados para que você gere e você construa um portfólio legal no decorrer do tempo, né? E considerando esse tripé, obviamente, todo o conhecimento, né? Considerando, claro, um investidor que está criando seu portfólio por conta própria, considerando a estratégia dele, o perfil dele, o objetivo dele, e esses tripés, como que faz esse gerenciamento? Você tem uma carteira de X ativos. Eu olho com qual periodicidade essa carteira, o que eu acompanho? Obviamente, tem que acompanhar o cenário, micro, macro, interno, externo, né? Cenário doméstico, cenário internacional. Então, como que fazer esse acompanhamento dessa carteira, essa gestão, depois que você já tem os Legal. ativos montados? É assim, primeira coisa, eu acho que se o investidor tem um perfil de construir um portfólio de longo prazo, ou melhor, para um objetivo de longo prazo, ele também tem que pensar num portfólio, numa criação de um portfólio de longo prazo. Sim. Então, eu não gosto, particularmente, eu não gosto de nada de muito curto prazo, ou nada de curto prazo. Eu acho que curto prazo é muito complicado, é muito delicado. Se você tem um investidor que, obviamente, tratando de um investidor não profissional, ele não vai ter full time para ficar dedicado no dia a dia ali, então eu acho que ele tem que construir um portfólio mais estável. E a periodicidade dele, digamos, se não tiver nenhuma volatilidade no mundo, que pode acontecer de um dia para o outro, uma periodicidade semanal, quinzenal, ele está olhando o seu portfólio, olhando com calma, com viés neutro, que a gente chama no mercado de sem você estar torcedor, né? O fato de você ter escolhido algum ativo hoje não quer dizer que amanhã você não possa entender que esse seu ativo está errado e você possa trocar. E aí vem o fator da liquidez muito interessante, porque você precisa ter liquidez para, nesse momento, que o cenário externo mudar, o cenário interno mudar, você poder também adequar, ajustar, alinhar a sua carteira, seu portfólio. Então, eu acho que uma periodicidade, num horizonte cruzeiro normal, sem nenhuma grande intempéries, eu acho que quinzenal ou semanal seria interessante ele olhar, fazer uma avaliação no seu portfólio, mas sempre pensando que aconteceu alguma coisa que possa mudar, ou que modifique o cenário, ou que turve o cenário, é hora dele interferir na carteira dele, ou intervir na carteira dele, considerando a possibilidade de troca de ativos. Ainda mais você pensando em termos de Brasil, né? Que é um país tem bastante volatilidade, né? Bastante mudança, não só econômica, mas política também, né? Especialistas sempre falam que é importante você ter aquela reserva justamente de oportunidade, né? No caso, para esses acontecimentos, situações imprevistas, justamente o investidor ter essas oportunidades na mão e poder fazer, de repente, esses ajustes na carteira, né? Então, na sua avaliação, teve uma mudança de cenário, primeiro, pé no chão, respira, entende o que está acontecendo, certo? Uhum. E como que, na sua avaliação, faz esse ajuste do portfólio? Primeiro, a gente, de repente, vende o ativo que não já cumpriu ali a estratégia dele dentro da carteira, que de repente possa não mais fazer sentido para o momento que, enfim, entrou o cenário Brasil, o cenário externo, de acordo com a estratégia do investidor. Eu já coloco um novo ativo. Como que fazer como gerir a carteira em situações de acontecimentos? Então, é assim, né? Você falou uma coisa que é interessante, é relevante, é pontuar. Eu tinha falado em liquidez, mas é exatamente. Você sempre deve deixar uma reserva no seu caixa, no seu portfólio, para eventual oportunidades que você possa ter. Então, é você ter ativos, aí nesse caso, ativo ou fundos de curto prazo, para que você possa fazer alteração, né? Dinheiro que se você tem um ativo que ela já começa a te produzir uma rentabilidade fora do que você deseja, abaixo do que você deseja, ou até negativo, que é o caso, você tem que cortar imediatamente. Então, você tem que pensar... O investidor tem que pensar que ele tem sempre o CDI como o custo-oportunidade dele. Então, qualquer caixa que ele gere, porque ele acreditou que um determinado ativo não está muito bom, ou não está melhor, ou vai ser impactado por conta de uma medida ou por causa de um cenário, ele deve substituir logo.
E não deve deixar esse dinheiro parado. Esse dinheiro tem que ir para um fundo, tem que ir para uma LFT, tem que ir para um tesouro direto, algum ativo onde ele fica ancorado e que renda alguma rentabilidade para ele. Deve ser um ativo, obviamente, líquido, e aí pode ser um fundo, a gente chama de fundos D0, onde são fundos que você saca hoje mesmo resgata, ou um D1, ou seja, fundos de rápida liquidez, ou um tesouro direto, onde você tem também imediata liquidez, ou um título público, uma LFT, onde você tem um rápido transformação daquele título em dinheiro, para que você aí então comprar um outro ativo melhor. Então, vou vender? Sim. Se eu tiver um ativo que não está legal, tá? Eu não vou ficar procurar qual é o que eu vou substituí-lo. Não está legal, tira ele. É como se você botasse numa cesta de frutas. A fruta não está legal, está apodrecendo, e assim, a fruta quando fica ruim, do lado da outra, a outra vai ficar ruim também. Então, tira logo, bota no CDI, bota em alguma coisa que renda a taxa over, né? A taxa overnight, que hoje é em 10,65, que amanhã vai ser um pouco mais, o CDI, né? 10,75 Selic, vai ser um pouco mais, porque o Banco Central está numa trajetória de alta de juros, mas você coloca ali, deixa aquilo ali rendendo o overnight, que é melhor do que ficar parado ou melhor que ficar rendendo mal. Exato. Né? Então, coloca ali, ancora aquilo lá, e no momento que você tiver uma oportunidade, você enxergar um outro ativo melhor, aí você volta de novo para um outro ativo melhor, com uma rentabilidade melhor, mas sempre entendendo também que o ativo de curto prazo que você investe, ou a liquidez, não é uma coisa que tem uma rentabilidade maravilhosa. Ela rende ali a taxa básica, a taxa padrão. Né? Você tem que escolher uma coisa melhor. Né? Então, também não pode ficar ali e largar aquilo lá. Então, é uma dinâmica, é muito dinâmico o mercado, né? Muito dinâmico. Então, você tem que estar atuando ali. Neste momento que você tem esse processo, aí sim a sua dedicação vai precisar ser maior do que não vai poder ser semanal ou quinzenal. No momento que você está num processo de mudança de ativos, aí a sua vigília terá que ser maior, será mais intensificada, pelo seu próprio bem, né? Pelo bem do próprio investidor. Se ele não fizer isso, ele está jogando contra ele mesmo, né? Exato, e os portfólios têm as suas estratégias, né? No caso, o investidor vai fazer nessa gestão para buscar o objetivo dele, mas também você falou bastante de diversificação, de risco, então a diversificação também é importante para a proteção da carteira, né? Porque a gente tem casos aí, por exemplo, de Wesley Day, guerra, pandemia, tudo isso mexe bastante. Então, se a carteira do investidor não está preparada e protegida, isso também é um grande risco. Então, a diversificação é bastante importante, né? E como que fazer essa diversificação da carteira? O que considerar? A quantidade de ativos, classe de ativos, o que o investidor pode considerar para estar satisfeito e falar, tem uma carteira diversificada? Porque muito se fala, mas a gente pouco entende até aonde vai essa diversificação e como pode ser feita. Sabe o que acontece? Assim, depende muito do apetite ao risco de cada um. Eu tenho clientes que não têm nenhum apetite em ações, nenhum apetite em volatilidade de ações, então, e é um ativo bastante volátil. Então, ele não vai para ações. Então, o mercado, o portfólio dele, basicamente, é construído de renda fixa, de ativos de renda fixa. Quando você vai para o ativo de renda fixa, você ainda tem outras classificações. Você tem a classificação de ativos, que é onde você tem uma proteção, uma malha de fundo garantidor, outros que não têm a malha de fundo garantidor. Isso também é relevante. Porque se você tiver um problema, o fundo garantidor, que é o pool de todos os bancos e todas as instituições financeiras, emissoras de dinheiro, ou emissoras de títulos, né? Eles estão abarcados dentro do FGC e todos eles cobrem um possível quebra ou possível inadimplência de alguma dessas instituições que estão ali no meio. Então, se você está debaixo do fundo garantidor, você já tem uma proteção. Se você sai desse mundo, né, de fundo garantidor, desse aquário, você vai cair num outro aquário que não tem essa garantia. Provavelmente ele vai pagar mais, né? Vai ter mais rentabilidade. Aí você tem que ver que se você quer entrar naquele mundo, né, com maior risco ou não. Lembrando sempre que são riscos diferentes. Quando você faz risco de oscilação de mercado, ou seja, bolsa, por exemplo. Se você compra 10 e o ativo foi para 8, você vende a 8 e você realiza um prejuízo de 2, você teve uma oscilação de mercado. Você perdeu um pedaço do seu investimento. Quando você fala em um ativo de crédito,
quando você compra um ativo de crédito e aquele emissor, que é o grande devedor do ativo, ele quebra, ele tem um processo de inadimplência, o seu risco é você perder não só a rentabilidade, mas todo o seu capital. Então, é diferente do risco financeiro, que você foi mordido um pedacinho no seu calcanhar. Aqui você perde tudo. Então, tem que ter um discernimento. Então, ele tem que saber dosar o que ele quer. Talvez não seja interessante ele ir para esse mundo, se ele não tiver apetite a esse tipo de risco, mas ele pode, então, permanecer nesse aquário onde tem um fundo garantidor, onde tem outras vantagens. Tem fundos também que têm alguns lados positivos, tá? Eu não estou falando do lado fiscal, não estou falando dos benefícios fiscais ainda, tá? Falando só dos riscos em si e rentabilidade. Você ainda tem alguns fundos que têm algumas vantagens. Por exemplo, você tem alguns FDICs que estão indo muito bem, que têm uma rentabilidade boa e que têm um nível, né, de risco bastante mitigado, ou uma garantia bastante bacana, bastante razoável, que deixa o investidor em nível confortável. Mas ele tem que entender do que funciona isso. Fora isso, ele tem outros tipos de fundos, tá? Que horas vão bem, horas vão mal. Aí você tem um fundo multimercado, você tem um fundo de renda fixa, tem outros fundos que você pode atuar. Fora isso, se o investidor tiver um risco, um pouquinho mais de gosto ao risco, ele pode também compor uma carteira de ações. Também é permissível, né? E aí ele é fácil, não é muito difícil. Normalmente o perfil mais conservador, que ainda suporta um pouco de ações, ele vai buscar basicamente papéis de dividendos, papéis bons pagam de dividendos. E também não é difícil você encontrá-los. Você não precisa procurar, além dos jornais que saem sempre, né, você também não precisa. Se você for no Google e colocar lá índice de dividendos B3, ela vai dar uma relação, ela vai te dar um link onde você entra no site da B3, ela está lá, e você vai buscar lá todos os papéis que compõem esse índice de dividendos. Então, bacana, isso também é uma ferramenta legal para você fazer a gestão do portfólio. E eu, normalmente, uso muito esse tipo de parâmetro, dessa ferramenta para construir os portfólios dos meus clientes. E mostro para eles quando funciona assim. Bom, esse é o lado do risco, esse é o lado da rentabilidade, e o outro lado que você tinha dito era o risco, rentabilidade. Você me perguntou alguma coisa aqui que... A gente está falando da diversificação. Da diversificação. Então é isso. Perdão. E aproveitar que você citou, né, da questão do investidor estar sempre atento ao risco, da volatilidade, né, que existe no mercado. Existe também o fator emocional, né? Às vezes, principalmente quem se considera ali dentro de um perfil mais arriscado, com apetite ao risco, tem que estar com o emocional controlado justamente para as questões de volatilidade. Existe muito também o FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de ficar para trás, o chamado efeito manada. Então, como que a diversificação também pode ajudar nesse cenário? É importante também o investidor estar focado no seu, né? Não olhar a carteira do coleguinha, a carteira do amigo que está indo melhor, enfim, e de repente fazer essa gestão, transformar essa gestão considerando só o desempenho, de olho na rentabilidade, de repente os olhos brilhando na rentabilidade X, Y, Z, e não está adequado ao portfólio, isso também pode ser uma cilada para a carteira, né? É uma verdade. Você falou uma coisa que é interessante, o portfólio do lado do amigo, e olha, e aí ele fala assim, pô, mas o João tá ganhando mais do que eu. Isso é um X, né? Eu tenho uma coisa que eu falo sempre nos cursos que eu dou, eu falo assim, você nunca deve ir para um churrasco e falar de mercado e falar da sua carteira. Porque sempre você vai encontrar alguém que está rendendo mais do que você. É a famosa grama verde do vizinho, né? Exatamente. E aí é o seguinte, deixa eu explicar. Emocionalmente, nós todos, quando nós ganhamos, isso aí eu aprendi no tempo. Quando nós ganhamos, né? Quando nós ganhamos dinheiro, quando no meu tempo que eu fazia day trade, hoje eu não faço mais day trade, eu não quero nem saber desse negócio, mas quando eu fazia day trade, era comum quando você ganha dinheiro, você levanta, se sente o homem mais bonito do mundo. Você anda na rua, todos olham para você, as moças bonitas olham para você, você se sente o cara. Mas, em compensação, no dia seguinte, quando você perde dinheiro, você se sente horrível, né? Você se sente pesado, tá com um ambiente denso, o teu humor muda pra caramba.
Então, é normal, e nenhum ser humano admite o erro. Nenhum ser humano gosta de admitir o erro. Nenhum ser humano diz que dirige mal. Nenhum ser humano diz que é feio. Nenhum ser humano se acha, né? Se acha que tem amigos ruins. Ele sempre tem a melhor, ele sempre é bom, ele sempre é bonito, ele sempre é elegante, ele tem melhores relações, ele dirige muito bem, né? Ele sempre é assim. Então, o que acontece? Ninguém gosta de admitir o seu lado ruim, né? E todos nós sabemos que tem, né? Então, quando a gente está no mercado, tem dias que você ganha, tem dias que você não ganha, dias que você ganha, dias que não ganha. Quando você tem uma posição de longo prazo, essas oscilações do dia é normal. Quando você está no dia a dia, você provoca aquela operação, então é você que erra e você que acerta. Então, essa é a diferença. Então, você vai para um churrasco, é normal, você vai no churrasco, o seu cunhado, né, sempre apresenta uma carteira melhor que a sua. Mas não que ele esteja melhor, que ele está mentindo para você. Porque ele não quer contar que ele está fazendo coisa ruim. Ele não quer mostrar que ele ele quer mostrar o lado bonito dele. Ou amigo. Então, assim, é uma coisa... Não leve para o chopp de final de semana o assunto de mercado. Não é legal. Tá? Então, assunto de mercado é legal você ter pode ser com um amigo ou dois amigos, pessoas que você confia, mas numa roda de chopp, assim, churrasco, é a coisa mais improdutiva do mundo. Você vai sair de lá de um momento que era para ser muito prazeroso, você vai sair de lá muito triste com você e querendo rever tudo e não é legal, não é por aí. E você citou, por exemplo, a questão das pagadoras de dividendos, de repente olhar o IDIV. Se a gente for olhar, por exemplo, uma carteira de renda variável, quando a gente vai analisar, considerando ações, né? Quais dicas você traria para, de repente, o investidor fazer boas escolhas de ação? O que de repente, é interessante ele olhar na empresa, ou enfim, nos números da empresa, o desempenho do ativo? Quais as principais dicas para uma carteira focada em ações? Olha, eu olho, quando você olha, tem duas escolas, tá? Muito distintas aqui, que é a análise fundamentalista e a análise técnica, tá? Análise fundamentalista, olhando pela análise fundamentalista, eu olho a empresa, né, a qualidade da empresa, que segmento ela está na empresa, né? Aí olha o gestor da empresa. Quem são os gestores da empresa? São os caras bons, sérios, ou ele já tem um passado não muito legal, né? Mas não é muito a minha área, eu olho, obviamente, mas não é muito minha área a microeconomia, ou seja, olhar a empresa, eu olho mais um todo, como um segmento. Então, se a taxa de juros vai subir, legal, o que é bom para a taxa de juros subir? Qual é o segmento que se beneficia com a alta de taxa de juros? Segmento financeiro. Né? Qual é o segmento que é impactado de forma negativa de juros? Todo segmento que demanda crédito de longo prazo. Esse crédito de longo prazo, naturalmente, os consumidores serão inibidos a comprar. Então, aquele segmento não é um segmento positivo quando você tem um processo de ascensão de taxa de juros. Tá? Então, a minha visão é uma visão muito mais, a minha proposta e a visão é muito mais uma visão macro, tá, do que uma visão particular ou microeconômica, onde você enxerga os números da empresa, e sim muito mais o segmento da empresa, onde ela se representa. Então, você olha, obviamente, eu estou falando de taxa de juros, mas não é só taxa de juros, tem que olhar lá se o dólar sobe, se o dólar cai, quais são as empresas que são, ou quais são os segmentos que são demandadores de crédito em dólar, ou quais são os segmentos que são beneficiados com a alta do dólar ou com a baixa do dólar, né? Tem os dois lados, né? Então, esse é o momento, é uma visão bacana que eu usufruo dela e eu trabalho muito com ela, tá? Quando eu olho no time, né? Quando eu vou juntar esse portfólio, porque quando você coloca, por exemplo, sobe segmento financeiro, você também tem dentro da Bolsa um outro índice chamado IFNC, que chama-se Índice Financeiro, tá? Onde você tem ali todas as instituições financeiras de melhor representatividade dentro do pregão, né? Dentro da Bolsa, da B3, né?
Então você pode enxergar ali e você vai tirando aquelas ali. Legal. Só que ainda assim, eu ainda coloco mais um filtro. E aí eu vou para uma outra análise, que é uma análise que eu faço, que é de Elliott. Tá. É uma escola da análise técnica, mas ela não entende como a análise técnica padrão que a gente enxerga por aí. É uma coisa que você olha mais geometria fractal, é uma coisa um pouco mais evoluída do que se tem hoje, que se aparece por aí, tá? O que tem por aí. Então, eu utilizo os dois lados, tá? Não é a análise só fundamentalista e também não é análise só técnica. Tá. Eu olho a análise fundamentalista, mas não olho numa visão micro da empresa. Obviamente que eu olho o gestor da empresa. Se aquela empresa tal, eu não gosto daquele gestor, não acho aquele gestor sério, ou ele não tem um histórico, eu já não opero mais com aquela instituição, aquela empresa. Já vetei, já cortei ela da minha lista. Então, ele tem que buscar esses pontos básicos, né? A qualidade dos gestores. Agora, acima disso, eu olho primeiro a visão macro. Então, bom, vai esse segmento, então eu vou olhar as empresas desse segmento, como é que elas estão. Feito isso, aí eu vou para a base técnica. Aí eu vou olhar uma outra e ver aquela que realmente tem uma expectativa, ou está subindo, ou vai subir, ou tem uma tendência em alta, porque ou venda, ou baixa, né? Ou de baixo. Então, ali você já vai começando eu faço aí, então, o meu filtro, né? A decantação daqueles que eu já comecei lá, olhando ele de uma forma macro, né? Certo. E quem tem a carteira ainda com foco na renda variável, de repente, né, dolarização da carteira, ter ativos internacionais, também é uma forma de diversificação. De repente, isso se torna um pouco mais complexo para o investidor ver quem é o gestor dessa empresa, ter acesso a essas informações mais detalhadas. De repente, a recomendação, enfim, o que vale a pena, de repente, o investidor olhar? Seria ETFs, BDRs, de repente, quem tem interesse em ampliar a carteira olhando esses ativos Então, um se pouco mais ele enxerga se ele está no mercado de ações, então se ele tem apetite para esse risco, ele tem o portfólio Brasil, né? E isso que você falou, os BDRs, tá? E ele tem outros ativos que ele pode. E aí você tem fundos imobiliários que pagam dividendos, mas aí ele já está inserido dentro desse mundo que ele quer bolsa ou que ele quer ativo com volatilidade. Aí ele tem que buscar. Bom, aí nós vamos pegar os fundos imobiliários, quais são os melhores fundos imobiliários. Quando olha o fundo imobiliário, você tem que olhar novamente, aí você tem que olhar por dentro do fundo imobiliário, que tipo de crédito que ele atua, como ele atua, se isso se adequar ao seu tipo de risco. Lá fora a mesma coisa, quando você fala de BDR, a mesma coisa, você pode comprar aqui no Brasil esses BDRs, que é um espelho lá dos ativos lá de fora, de ações lá de fora, é legal também. Aí você já está fazendo assim, né? Você pegou um pedaço do seu... Vou falar de um cara mediano aí, de um portfólio mediano, tá? Talvez ele vai ter alguma coisa entre 60% a 70% entre fundos e renda fixa, ativos de renda fixa. Aí também vai variar um pouco dependendo do tamanho do PL dele, né? Mas ele pode ter 60% a 70% em renda fixa. De longo prazo, coisas de mais longo prazo. Talvez 10, 15% aqui de mundo aí da Bolsa, e aí na Bolsa, dentro desses 10, 15%, ele tem que dividir. Bom, um terço eu vou para ativos lá de fora, os BDRs, 5% ou um terço desse valor eu vou botar ou menos em fundos imobiliários, e o restante eu vou comprar papéis de dividendos, por exemplo, ou vou mixar em papéis de dividendos, papéis financeiros, outros ativos que ele queira, papéis de segmento de energia. E todos esses segmentos que eu falo, que você encontra no Google, no site da B3. Se você for no site da B3 procurar isso, está lá. Tem a lista lá, e aí os papéis que você tem, quer dizer, é muito fácil. Não é tão difícil assim, tá? Você procurar. E aí, bom,
de tudo. Então, você já botou 60%, 70% aqui, você botou 10%, 15% aqui, a diferença basicamente é o colchão de liquidez que você faz para eventuais problemas que você possa ter no meio do caminho ou oportunidades que possam vir no decorrer da sua composição do seu portfólio. Então, você sempre deixa um pedaço. Então, pensa 60%, 70%, 10%, 15% em ações, 10%, 15%, ou que um pouco mais, 20% em ativos, ou um fundo D0, ou um título público, onde você possa, a qualquer momento, ser liquida e você possa comprar um ativo ou usufruir, se você precisar, né? A gente sabe que a gente precisa de vez em quando, né? Faz normal bem, né? Do cliente, né? E é bom ele ter essa liquidez, essa folga, para ele possa dormir tranquilo. Né? Para ele possa botar a cabeça no travesseiro dele e ficar, pô, eu estou tranquilo aqui. Né? Eu sei que eu tenho liquidez amanhã, se eu precisar, eu tenho recursos a qualquer momento. E falando do investidor que tem o perfil mais conservador, aí focado já em renda fixa, é importante ele avaliar o quê? Você até comentou a questão do FGC, né? Esse limite, 250 mil. O que é interessante ele considerar para compor o ativo? É risco mesmo. O grande problema aí é nesse tripé, né, de você ter de liquidez, rentabilidade e risco. Né? O grande problema, ou o grande X, é você fazer uma boa gestão de risco. Porque, de qualquer lado, né? Digo, tanto você tiver do renda fixa ou renda variável, mas principalmente aquele que é mais conservador, então ele tem que fazer mesmo a gestão desse risco, tá? Isso é fundamental para ele, tá? Para ele não ter problemas no meio do caminho. Tá certo. Bom, a gente teve aqui diversas dicas, uma aula aqui em alguns minutos, a gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo. E eu queria também trazer aqui para a nossa conversa, a gente vem acompanhando no Brasil, né, o crescimento e o comprometimento da renda de muitos brasileiros com as apostas online, né? Nossa, gerando vícios, endividamento. A gente lembra que isso não é investimento, né? Geralmente as pessoas associam isso a receber um retorno rápido, um dinheiro de volta rápido. Então, eu queria saber a sua opinião, né? Trazer aqui a sua avaliação, a sua dica para quem ainda não ingressou no universo dos investimentos, né? E está, de repente, aí inserido nesse universo das apostas, enxergando aí como uma oportunidade de possível rentabilidade, retorno rápido, né? Então, o que você deixa de mensagem para quem ainda não montou a sua carteira para fazer a sua gestão e ter essa rentabilidade, enfim, esse objetivo num futuro programado? É muito rápido, fuja disso rápido, o mais rápido possível. Isso não dá... Se jogo fosse bom, né? O jogo tem dois lados, né? Como qualquer negócio, tem um comprador e vendedor. O jogo tem dois lados. Tem aquele que joga e tem aquele que provê o jogo. Se fosse ruim para quem provê o jogo, não teria jogo, porque ele é que provê. Né? Ele faz a gestão daquilo ali. Se ele não fosse rentável para ele, obviamente ele não faria. Né? Alguém tem que pagar essa conta. Quem paga essa conta é quem investe. Só tem dois lados. Não é? Só tem dois lados. Só tem o investidor não. Né? O jogador e o dono do cassino ou o dono do jogo. Né? Aquele que provê o jogo. Alguém paga essa conta. Ou que provê o jogo vai endinheirar o jogador, coisa que isso não acontece, sabemos disso, né? Ou esse que está que está perdendo o seu tempo e perdendo o seu dinheiro, tentando ganhar dinheiro no jogo, vai endinheirar o dono do jogo, né? O dono do cassino. Então, é óbvio que só tem um lado que ganha. Tá certo? Tá óbvio que tem um lado que ganha. Então, eu diria para você, o mais rápido possível, para com isso. Se você tiver... mas eu tenho um pouquinho de dinheiro, não vale... Vale a pena, sim. Você pode ir no Tesouro Direto até R$30, R$40. Você vai lá, aplica no Tesouro Direto, deixa seu dinheiro ali. Qual é a diferença? Aquele dinheiro você não vai perder. O dinheiro, a hora que você quiser, você vai lá no site do Tesouro, você manda, acabou. Já recebi meu dinheiro. Sai desse negócio. Isso não dá futuro para ninguém, a não ser para o cara que provê o jogo. Né? Só esse é o único que ganha dinheiro. Então, foge disso. É isso aí, alerta feito, então, inclusive já pega esse dinheiro, né? Já monta a sua carteira, já pega essas dicas. Vai montar sua carteira. Buscar a sua rentabilidade. Vai montar sua carteira. Todas as corretoras em geral, as boas corretoras hoje têm um book onde tem vários ativos, CDB,
que é um título coberto pelo fundo garantidor. Aliás, quem quiser também, ele é interessante entrar no site, no Google, né? E você procura fundo garantidor, FGC. Uhum. E lá dá uma lida, né? Pô, se você quer investir, tem que aprender, né? Então, vai lá no site, lê como funciona, lê quais são os ativos que são cobertos pelo fundo garantidor. E, obviamente, que aqueles ativos que você não leu naquela relação são os não cobertos, né? Tente buscar esses ativos na prateleira da sua corretora, né? Tente lá. Vai lá, você vai encontrar e você vai comprando. Se você achar muito difícil, eu acho que é melhor você pegar um CDB. Eu acho que o CDB, de um modo geral, ele vai pagar mais do que o título público. Mas ele tem um problema de não ter a liquidez instantânea como você tem o título público. Então, se você não tem problema de liquidez, ou seja, se você já tem liquidez, então o CDB é muito bem visto dentro do seu portfólio. Se você precisa de liquidez, então, mas eu vou investir X mil reais e eu tenho um problema de liquidez, eu vou ter problema. Então, vai para título público, né? Então, coloca um pedaço em título público, numa outra parcela que você receber, vai para o CDB, deixa aquele de título público como uma liquidez imediata que você precise, e aquele recurso que você não vai usar ou pensa em usar no curto prazo, vai investindo nesses títulos CDBs e tudo mais e tal. E quando eu falo isso, não é desconsiderar. Se você quer um pouco mais de risco, mas eu também gosto um pouco de risco. Ok, não é a Bets que você vai procurar isso, tá? Esse risco. Porque isso não é risco, pelo amor de Deus. Você está jogando o teu dinheiro fora. Aí compra ações. Aí procura papéis do IDIV, índice financeiro. Olha para a economia, lê jornal, né? Se informe, verifique o que você acha, o que os economistas, as pessoas que estão aí estão falando, o que seriam as melhores, o cenário para frente. Diante desse cenário, você vai buscar esses ativos que podem ser CDBs, pode ser o Tesouro Direto e pode ser também algumas ações que você acredite que dentro do horizonte de sua análise é uma coisa boa, né, para o seu portfólio. E sempre pensando não no curtíssimo prazo, não pensa no curto prazo. No curto prazo chove, faz sol, faz frio, faz calor. Não pense nisso. Né? Pense no longo prazo. Né? Pense no horizonte de longo prazo. Tudo vai dar certo. Tá certo, então, Pardal. Um prazer te receber. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. Obrigado. Estou à disposição. Tá ótimo. Obrigada, então. Até uma próxima. Obrigado. Esse episódio do Cast Money fica por aqui. A gente lembra vocês que Cast Money está no Spotify e também no canal da CM Capital no YouTube. Aproveite para seguir a CM Capital nas redes sociais e ficar por dentro, então, dos nossos próximos episódios. Até uma próxima. Tchau, tchau.